quero convidar você a abrir a sua Bíblia então no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém, amém, amém. Eu queria que você abrisse o coração para receber a palavra de Deus. Tenha sempre isso em mente, quando nós lemos a Bíblia e alguém vai explicar a Bíblia, vai fazer a exposição bíblica. A nossa fé evangélica, reformada, diz que é o momento em que Deus fala conosco. Por incrível que pareça, eu falo com você, mas eu entrego a palavra de Deus. A ideia é que Deus usa o pregador para falar o que ele quer falar. E a dinâmica do ensino da palavra de Deus é que às vezes, mesmo o pregador falando uma coisa só, diante das necessidades diferentes das pessoas, cada um entende de uma maneira. O texto é o mesmo, a explicação é a mesma, a aplicação é a mesma, mas há alguma coisa que faz sentido diferente na vida de um e na vida do outro, porque Deus usa esse momento para falar. E creiam vocês, esse é o momento que mesmo tendo o pregador estudado, preparado para ensinar, Deus fala com ele também. Deus fala com ele também. Então eu quero convidar você para abrir o seu coração, para receber a palavra de Deus. Nós também costumamos, antes de ensinar a Bíblia, orar, pedindo que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente. Então nós vamos fazer isso agora, e eu queria que você fizesse essa oração e pedisse ao Espírito Santo: Senhor, aplica a Tua palavra no meu coração. Esse é o primeiro exercício que você precisa fazer para receber a palavra de Deus. O segundo exercício, você precisa desejar ardentemente receber a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Isso faz sentido, não faz? Então vamos orar. E vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, nós lemos a Tua palavra nesse momento. Nós declaramos aqui que cremos que a Bíblia Sagrada, tal como a temos em nossas mãos, é a Tua palavra. Inspirada, ó Deus. A Tua palavra é poder, a Tua palavra é vida, a Tua palavra transforma mentes e corações. A Tua palavra desperta àqueles a quem o Senhor escolheu para crer a fé salvadora. Ó Deus, e nós estamos aqui nessa certeza de que a Tua palavra também nos edifica, nos tranquiliza, nos fortalece, nos incentiva a continuarmos a nossa caminhada de fé e de vida, a despeito de quaisquer dificuldades. Ó Deus, a Tua palavra faz isso porque ela é luz para os nossos pés. Nós te agradecemos por isso, porque ela é alimento para as nossas almas. Portanto, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Aparentemente, esse texto não parece ter muito a ver com uma reunião de oração, com um culto de oração. Lê do engano.
Esse texto traz princípios para a nossa vida muito importantes, que podem, de fato, nos fortalecer na nossa caminhada. Em dois aspectos. O primeiro deles, como crentes que foram alcançados pelo Senhor Jesus, capacitados, porque receberam dons, porque têm talentos, foram chamados, alcançados para ter uma nova vida, para gozar da vida eterna, experimentar a salvação em Cristo Jesus, mas também para servir a Deus, servir a Jesus. E num outro aspecto, também nas experiências que nós enfrentamos no nosso dia a dia, porque nós percebemos aqui pessoas que foram diretamente enviadas, comissionadas pelo Senhor Jesus, para fazer a vontade do Senhor Jesus, ou então para viver de acordo com Deus, e a despeito de serem pessoas tão próximas de Jesus, e enviadas por Ele mesmo, vão passar por dificuldades tremendas, na realização daquilo para o qual o Senhor os chamou. Então, se para enfrentar viver na vontade do Senhor de forma tão clara e explícita, aqueles homens passaram por inúmeras dificuldades. Imagine nós, nos nossos afazeres, mesmo quando não estamos diretamente fazendo alguma coisa relacionada ao nosso ministério. Eu sei que quase que isso não é possível, porque toda a nossa vida gira em torno da nossa vida com Deus e do ministério, mas às vezes nós nos desligamos um pouco, nós estamos fazendo coisas e nós entendemos que isso não está muito bem diretamente ligado a nossa vida ministerial. A primeira coisa que nós podemos afirmar aqui é que a vida do cristão, ou a vida de um cristão, é uma vida proativa. Cristo, Ele envia os seus discípulos, neste caso aqui agora o grupo dos 70, já tinha enviado o grupo dos 12 anteriormente, e mais no final, depois da sua morte e ressurreição, ao subir aos céus, ele também faz a grande comissão e envia toda a sua igreja para pregar o evangelho e batizar aqueles que crerem, e assim a sua igreja vai acontecendo. Primeiro os 12, depois os 70, que é o texto que nós lemos, e depois a grande comissão. É uma vida de caminhada, é uma vida onde nós não podemos parar. Cristo nos enviou. Ele não disse, fique aqui parado, fique onde você está, mas vá de encontro àquilo que eu vou dizer para vocês, ou àqueles para os quais eu vou direcionar vocês. Irmãos, não existe sedentarismo espiritual. O crente sedentário, espiritualmente falando, está fadado ao fracasso na sua vida com Deus, está fadado a quedas na sua caminhada. Está designado, ainda que seja salvo, mas por não desenvolver a salvação, a não experimentar o melhor de Deus na sua vida, a não contemplar o melhor de Deus. E quando eu digo o melhor de Deus, eu não estou me referindo às coisas melhores que Deus pode fazer nas nossas vidas ou na nossa vida, mas o melhor dele mesmo, do seu ser, da sua essência, do seu amor, da sua justiça, da sua graça, dos seus atributos, que são imutáveis, que são eternos. E quando Jesus fala e envia esse grupo de 70, Ele quer que os seus discípulos estejam devidamente preparados para a caminhada que está prestes a começar. E Ele mesmo prepara pessoalmente os seus discípulos, e hoje, através da sua palavra, Ele também nos prepara. Ele nos prepara para a vida, Ele nos prepara para todas as circunstâncias que temos que lidar. Ele nos prepara para a realização dos ministérios, daquilo que Ele quer fazer, mas Ele quer fazer através da vida dos seus discípulos, daquele que Ele chamou, convocou, comissionou, e disse, tu és meu filho, tu és minha igreja, e eu te envio. E nós vamos perceber aqui, pelo menos 7 orientações, seguidas de 4 advertências que Jesus entrega para os seus discípulos. De modo que, se você for bom de matemática, você sabe que nós temos 11 pontos para explorar nessa noite. Tem alguém que vai trabalhar amanhã? Fique tranquilo, que são apenas algumas citações. Em primeiro lugar, veja no versículo 1, a primeira orientação.
Ele diz que depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. A primeira orientação que Jesus entrega para os seus discípulos é que eles não deveriam ir sozinhos. Eles deveriam ir em duplas. Em duplas. O que nós aprendemos disso de forma muito simples e rapidamente? A vida do crente não é para ser vivida de forma isolada. São dois. Pelo menos, Jesus incentiva o trabalho em equipe. Então, a primeira coisa que ele está falando nesse texto, ou que Lucas registra nesse texto, a partir da orientação de Jesus, e que nós não podemos andar sós. Nós precisamos caminhar juntos. A segunda oração, a segunda orientação que Jesus dá nesse texto àqueles a quem ele chamou e enviou. Quando ele diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, ele diz: rogai a Deus, ou rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A segunda orientação que Jesus dá aos seus discípulos, então, é que eles precisavam ter vida de oração. Que eles precisavam ter vida de oração. Determinada vez, Jesus, depois de muito realizar milagres e sinais, ele se afasta e vai orar, porque ele queria ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, nós falamos da palavra, mas também podemos falar da oração. Porque na oração nós falamos e ele nos responde no nosso coração e na nossa mente. Mas as multidões não queriam se afastar de Jesus. Então os discípulos vão até ele e vai dizer: Senhor, não podemos ir, o Senhor não pode se ausentar, precisa continuar. As multidões se apresentam diante dele, mas ele simplesmente vira para os discípulos e diz assim: vamos sair deste lugar e vamos para outro lugar, porque a mim me cabe pregar também o evangelho da salvação, anunciar o reino de Deus. Os discípulos queriam que ele ficasse, as multidões queriam que ele ficasse, mas ele estava em oração. Em oração, ele ouviu a voz de Deus. E a despeito do que os outros queriam, Deus queria que ele saísse daquele lugar e fosse para um outro lugar pegar a palavra de Deus. Então, a oração é extremamente essencial na nossa vida para que a gente possa entender se nós estamos de fato naquele lugar onde Deus quer que nós estejamos, se nós estamos fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos, se nós estamos vivendo de acordo com o propósito que Ele determinou para a vida de cada um de nós. Mas o texto continua, e ele vai dar uma outra orientação. Lá no versículo 4, ele vai dizer: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Olha que coisa interessante, Jesus os envia de dupla, diz para eles que eles precisam orar e pedir ao Pai que mande mais companheiros, mais trabalhadores para a seara, e agora Jesus vai dizer o seguinte: olha, não leve nada com vocês, não levem nada, ou seja, é a roupa do corpo, não é para ter bagagem, não é para ter comida, não é para ter qualquer tipo de preocupação. Há dois princípios que nós extraímos dessa ordem ou dessa orientação de Jesus. O primeiro é o princípio da dependência de Deus. Depender de Deus é saber que Ele faz todas as coisas que Ele diz fazer em sua palavra. Ele cumpre todas as suas promessas. Se a Bíblia nos revela um Deus que cuida dos seus filhos, como um Deus que se levanta como provedor, Ele vai ser provedor, e nós precisamos crer. Aqui aqueles discípulos foram desafiados a tomar aquela palavra de Jesus, ou questionar a palavra de Jesus, e dizer: Senhor, assim não dá, como é que a gente vai sair assim sem nada? O princípio é o princípio da dependência. Mesmo nós hoje, 2000 anos distantes de tudo o que se viveu, aqueles discípulos viveram, e com todos os recursos que nós temos e podemos adquirir a partir do nosso trabalho, da nossa inteligência, nós precisamos entender que nós precisamos entender e ter essa consciência de que somos dependentes de Deus em todas as coisas.
Não se engane, não é a força do teu braço que leva o pão de cada dia para a mesa da tua casa. Não é a sua esperteza, a sua inteligência que te permite conseguir o dinheiro que você precisa para pagar um aluguel, para comprar uma casa, para dar conforto para os teus filhos. Se Deus não edifica a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Mas há um princípio também muito interessante, quando ele diz não leve absolutamente nada, é o da simplicidade. Em outras palavras, parece que Jesus fala que a minha mente, ao meu coração, e talvez esteja falando isso com você, é que nós temos muitas coisas, ajuntamos muitas coisas, declaramos precisar de muitas coisas, necessitamos de muitas coisas, não sabemos viver sem determinadas coisas mais. Jesus está dizendo que a gente precisa simplificar a nossa vida. O apóstolo Paulo vai falar que nós precisamos tirar o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Isso significa não ter posses, isso significa não ter o prazer de poder comprar coisas. Não, nós não estamos falando sobre isso. Mas nós estamos falando que nós trazemos coisas para dentro da nossa vida, nós carregamos coisas que ao invés de nos ajudar, como nós achamos que poderia nos ajudar, estão nos atrapalhando, e nós sequer percebemos isso. Nós não precisamos de depender, não podemos depender de recursos, nós não precisamos esperar acontecer algo, Deus me dar uma bênção. O dia que Deus me der uma casa, eu vou ter um grupo de oração na minha casa. O dia que Deus me der um carro, é melhor do que o carro que eu tenho hoje, eu vou frequentar mais as reuniões da igreja. O dia que isso acontecer, o dia que acontecer, a gente está sempre esperando algo mais, para a gente poder ser o que Ele quer que a gente seja, para a gente poder fazer o que Ele quer que a gente faça. Quando Jesus fala para os seus discípulos, olha, não leve nada daquilo que vocês pensam, que vocês precisam, porque vocês não precisam. Porque vocês não precisam. Vocês precisam crer na minha palavra. Eu estou mandando vocês ir e podem confiar. Aquele que nos envia, aquele que nos chama, é aquele que nos provê em cada uma das nossas necessidades. Quarta orientação que ele nos dá, diz o seguinte: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis. Estava ali pertinho. E a ninguém saudeis pelo caminho. Nós temos aqui 4 princípios. Que coisa estranha é essa? Por que não pode saudar? Por que não pode cumprimentar? A ideia da saudação é de pessoas conhecidas e pessoas que podem distrair você no momento em que você precisa estar focado. A ideia é de você não perder o foco do seu chamado, da sua corrida, do propósito da sua vida, da sua existência. Quantas vezes, irmãos, nós nos esquecemos do porquê fomos criados? Quantas vezes nos esquecemos do porquê Jesus nos alcançou e fez de nós uma igreja, como nós estamos reunidos aqui hoje, nessa noite? São as distrações, irmãos. São as coisas nada importantes, nada necessárias, que nós nos apegamos e que tiram os nossos olhos daquilo para o qual o Senhor quer que nós estejamos olhando. Então, o 4º ponto diz: uma vida com foco e sem distrações. É evidente que para você não perder o foco, você precisa saber qual é o seu foco. É evidente para que você não se perca pelo caminho, você precisa saber para onde você está indo e qual é o caminho para chegar naquele lugar onde você deseja chegar. Mas precisamos manter o foco na nossa vida, no nosso ministério, e evitar distrações que vão nos tirar do centro da vontade de Deus. A 5ª observação. Vamos lá. Versículo 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa.
Irmãos, é claro que a gente não consegue se imaginar fazendo o que aqueles discípulos estavam fazendo, né? Sai, vai, chega numa casa, bate na porta, não sei como era, pai, seja nessa casa. A gente até pensa que está falando aqui dos testemunhas de Jeová, que bate na porta da nossa casa. Eu não conheço mais crente nenhum, de igreja evangélica nenhuma, que faz isso. E também não acho que seja errado não fazer isso, o bater na porta. Porque nós temos muitos outros mecanismos de anunciarmos a mensagem de reconciliação, a mensagem da paz. Jesus estava falando segundo a metodologia e os recursos que existiam há 2000 anos atrás, naqueles dias. Agora pense comigo, qual é a orientação de Jesus? A vida dos seus discípulos, chamados e enviados, comissionados, é para que sejam mensageiros da paz. Mensageiros da paz. Pacificadores. A paz entre os homens, a paz com Deus, que só se encontra na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Um outro anúncio que deve fluir da nossa vida, seja da nossa voz ou do nosso exemplo. Ele vai dizer, declare a paz, versículo 5. Versículo 6, ele vai dizer, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos forem oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros. O que é a chegada, irmãos? Está próximo. A vós outros está próximo o reino de Deus. Nós vamos chegar em casas, ou nós vamos estar em lugares, onde ao declararmos a paz, encontraremos ou não, um homem, uma mulher de paz. Aqueles que receberem, anunciemos, o reino de Deus é chegado na tua vida, na tua casa. Somos anunciadores, proclamadores do reino que chegou. E por último, dessas 7 primeiras orientações de Jesus quanto àquilo que os discípulos deveriam fazer. Vem o versículo 9 que eu já li. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes. Curai os enfermos. Irmãos, é interessante que nos dias de hoje, é claro que enfermidade física nós encontramos por toda parte, em todo tempo, em todas as épocas, de todas as formas, de todas as maneiras. O homem nasce, depois que o pecado entrou no mundo, ele tem que morrer. E não vai morrer se não parar de funcionar alguma coisa, se não tiver enfermidade. Até mesmo aquele que consegue ter uma vida longa e envelhece, vai chegar um momento que alguma coisa vai ter que parar. Que bom que viveu bem, que viveu feliz, mas vai parar. Mas nos nossos dias, irmãos, quando nós falamos em cura, preste atenção no que eu estou dizendo. A cura física, ela é temporária. Ela resolve o nosso problema momentaneamente, porque ainda que sejamos curados de enfermidades físicas, e eu desejo essa cura, e eu creio nessa cura, um dia nós vamos encontrar a morte. Nós podemos ser curados aqui através de uma oração, de um câncer, mas pegar o nosso carro, sair ali, bater o carro e morrer de acidente. Vocês estão entendendo? Isso é relacionado à matéria, às coisas. Mas a cura implica muito mais do que isso. É uma cura da alma, é uma cura do espírito, é uma cura das emoções. Eu não sei se vocês sabem disso, mas existem pesquisas estatísticas que comprovam que pessoas tiram a própria vida por causa dos dissabores que têm. O problema no casamento, o problema nas finanças, as frustrações, as decepções com pessoas, porque perdeu o emprego, porque perdeu propriedades, porque perdeu muitas outras coisas. Mas há um número crescente
e crescendo de forma assustadora, de pessoas que não têm motivo concreto nenhum para tirar a sua vida, ou seja, não foi um problema de relacionamento com a esposa ou com o marido, não foi o filho que se perdeu nas drogas, não foi porque perdeu o emprego que sempre foi a sua segurança, enfim, coisas dessa natureza, simplesmente porque não tem um propósito para viver, um motivo para viver. Isso é a enfermidade da alma. Isso é a alma doente. Tem tudo e ao mesmo tempo sente que não tem nada. Não precisa de mais nada, mas ao mesmo tempo sente um vazio tremendo. Parece que falta tudo. É a cura. A igreja de Jesus, os 12, os 70, a grande comissão, eu e você, somos uma comunidade de cura. Somos uma comunidade terapêutica. Nós não passamos a mão na cabeça dos erros voluntários, desejados, planejados, mas nós entendemos que da mesma maneira como Jesus nos perdoou e perdoou todos os nossos pecados, chega uma pessoa estraçalhada pela vida e às vezes até por causa dos seus próprios pecados, Jesus está dizendo, promova a cura, eu sou a cura, promova a cura. Agora há pouco, uma pessoa que está aqui dentro compartilhou um pouco a experiência da sua vida, e eu falei, eu tenho a mesma experiência. E ele disse assim, que bom, então o senhor não vai me julgar. Por quê? Porque nós não fomos chamados para julgar, mas para promover a cura. Quantos estão curados, irmãos? Quantos estão curados no seu coração, na sua alma? Quantos podem dizer como o salmista, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Isso é obra de Jesus na nossa vida, na nossa mente, no nosso ser, e é uma obra perfeita, completa, profunda, que não falha. Glória a Deus. Mas Jesus faz algumas advertências. Algumas advertências. E eu queria que a gente pensasse nessas advertências, tanto naquilo que eu disse inicialmente, que todo crente tem o seu ministério, chamado para caminhar, e todo crente foi colocado na vida, então a vida pessoal, tentando desassociar um pouco disso daí. A primeira advertência que Jesus entrega para os seus discípulos. Olha que coisa tremenda, ele fala de coisas lindas, ele fala de andar em conjunto, ele fala de vida de oração, porque quando a gente ora, a gente é respondido, ele fala de uma vida simplificada, simplifique, não traga para dentro da sua casa coisas que vão te atrapalhar, tenha o seu foco, ele está falando de coisas boas, que certamente vão nos ajudar a chegar onde a gente precisa chegar. São orientações tremendas, mensagem de paz, mensagem do reino, mensagem de cura. E aí, nós às vezes nos apegamos a essas promessas de Deus e a essa parte bonita do ser cristão, do ter Jesus no coração, de ser um filho de Deus, e nos esquecemos do resto que ele fala também na sua palavra. E nesse texto ele traz algumas coisas interessantes. E quando nós esquecemos dessas coisas interessantes que eu vou falar, nós enchemos a nossa mente, o nosso coração de expectativas que não serão alcançadas da maneira como nós criamos. Porque se Jesus promete cura através dos seus discípulos, se Jesus promete alcançar, viver no propósito, fazer a vontade dele, obedecendo às orientações que ele nos adverte, algumas coisas que nós vamos encontrar nessa caminhada. Ele vai dizer que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. A primeira coisa que Jesus vai falar é que são poucos os trabalhadores. Deixa eu dirigir essa palavra para os líderes de ministérios e pessoas comprometidas com seus ministérios, aqui dessa igreja, ou de outra igreja, ou de qualquer outro lugar. Jesus disse desde o início, tem muito trabalho, a seara é grande, tem muita coisa para fazer, não dá para viver na ociosidade. Tem que caminhar, e caminhar sempre. Tem muita coisa para realizar, eu tenho grandes coisas para realizar. Agora saibam o seguinte, são poucos os trabalhadores. Há momentos em que você vai se sentir abandonado.
Há momentos que você vai se sentir solitário. Há momentos que você vai sentir, eu estou completamente desamparado, eu não sei mais, eu estou tentando fazer, mas parece que eu estou sobrecarregado, há uma sobrecarga sobre mim e eu já não estou conseguindo fazer. Por quê? Porque são poucos os trabalhadores. São poucos aqueles que voluntariamente se entregam, se dedicam, se comprometem. Nós vivemos um tempo, e eu não sei dizer se é somente neste tempo ou se sempre foi assim, que nós estamos muito mais preocupados em receber do que dar. Nós queremos muito mais receber de Deus do que oferecer a Deus. Nós queremos muito mais receber das pessoas algumas coisas do que oferecer às pessoas algumas coisas. É por isso que são poucos, porque quem pensa somente em receber não quer trabalhar, não quer colocar a mão no arado, não quer mergulhar nessa seara. E são poucos, são poucos. No meio do caminho nós vamos nos sentir sozinhos. Nós poderemos ser inclusive abandonados, deixados de lado, vamos ficar frustrados. Porque pessoas que nós investimos tempo, pessoas que nós caminhamos juntos, já não querem estar mais conosco, já não querem fazer parte do mesmo projeto. Porque está cansada, porque está decepcionada, porque está isso, porque está aquilo. A resposta para isso, meus queridos, o que nos fortalece nessa hora, é a gente saber ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Uma outra advertência que Jesus deixa claro nesse texto, e que sirva para a nossa vida ministerial, mas que sirva também para a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, é que o trabalho, é que a vida, ela não é fácil. Ela não é fácil. E eu tenho a plena convicção e certeza de que não existe ninguém aqui dentro deste santuário hoje que vai discordar dessa afirmação. Que vai discordar. Eu vou mais além, não basta ser crente para que a vida seja fácil, para que a vida seja tranquila. Quantos anos de vida cristã você tem? Quantos anos você tem caminhado com Jesus? Você tem feito parte de uma igreja, de um ministério? E quantas lágrimas você já derramou, trancado, sozinho no teu quarto, tomando banho, no banheiro? Quando dentro da tua própria casa você enfrenta tribulações, tempestades, que não são planejadas, que são imprevisíveis e que chegam com tanta força, a força de um tornado para destruir e deixar sequelas. Quantas vezes dizem que nessa terra é a terra que o filho chora e a mãe não vê? Quantas vezes você já chorou com saudade de casa, com saudade do tempero, da mamãe, do suporte, do papai e tantas outras coisas. Jesus diz então assim: ide, eis que eu vos envio como cordeiros. É assim que ele nos olha, cordeirinhos lindos, maravilhosos, às vezes até sensíveis demais e delicados, mas ele diz: para o meio de lobos. Para o meio de lobos. Quem disse que seria fácil? Quem disse que ia ser fácil ser crente? Quem disse que a vida seria fácil? A gente fala isso para o nosso filho, para a nossa filha, quando é bebê, e a gente quer colocar ele dentro de uma bolha, que papai vai te proteger para o resto da vida, conte com papai todos os dias da sua vida. E aí ele cresce, e tem a sua primeira decepção, a sua primeira frustração, e o papai não estava lá, a mamãe não estava lá. Porque tem situações que nós vamos ter que enfrentar, porque é impossível passar por essa vida sem estar frente a frente com as tempestades. Eu sei, irmãos, que parece que alguns enfrentam mais tempestades do que outros. Eu sei que para alguns a tempestade dos outros parecem ser mais brandas. Eu sei que nós fazemos esses questionamentos.
E às vezes nós não vamos ter respostas. Jó perguntou para Deus 16 vezes, depois questionou 34 vezes, e Deus não falou nada. Às vezes a gente precisa se acostumar, que a tempestade tem um propósito de Deus para a nossa vida, para nos provar a nossa fé e para nos fortalecer. Eu tenho certeza, eu tenho plena convicção, de que sem tempestade, a gente facilmente ignora Deus e a sua palavra. Querendo ou não, meu irmão, concordando ou não, hora que a tempestade vem, de duas uma, ou você vai agir como um bebê na fé, ah não, Deus não existe, Deus não cuidou de mim, Deus não impediu e vai embora, ou você vai agir como um homem maduro, uma mulher madura, vai ser esse momento que Deus está me chamando para mais e mais perto dEle, e ali você vai dobrar o seu joelho, e ali você vai clamar dia e noite, e ali você vai ver o Senhor agindo na tua vida e fortalecendo a tua vida, fazendo você crescer, fazendo você sendo uma pessoa melhor, preparando você para ajudar outros, para suportar outros na sua caminhada. E por último, irmãos, o trabalho não é fácil, a vida não é fácil, nós enfrentamos oposição. Por último, tenho em mente que muitos receberão a tua mensagem, mas muitos não receberão a tua mensagem. Há muitos que você vai conquistar com palavras e com atitudes a serem transformados em um homem de paz, mas há muitos que não receberão. Ou seja, Jesus está falando isso quando fala daqueles que vão receber e a paz vai sobre ele. Mas se não receber, a paz volta para você. Da cidade que recebe, da cidade que não recebe. E que você tira até a poeira do sapato. Às vezes a gente tem a expectativa de uma vida de vitórias o tempo todo. Meus irmãos, a vitória mais necessária de toda a história da nossa vida, da nossa humanidade, foi a vitória de Jesus na cruz do Calvário, e ela é irrevogável, foi de uma única vez. Jesus venceu a morte, Jesus destruiu as obras de Satanás, Jesus foi para o céu preparar lugar para todo aquele que crê no seu nome e o declara como o seu Senhor e o seu Salvador. Essa vitória é plena, essa vitória é tudo que nós precisamos, mas nessa vida, no exercício da vontade dEle, às vezes estamos dentro da igreja, estamos fazendo as coisas que o pastor pediu para fazer, estamos envolvidos com o ministério, a gente faz, a gente dedica, tem uma logística, tem um planejamento, teve até oração, quando você chega lá não deu certo. Isso acontece. Você desejou, jejuou, planejou, aquela pessoa precisa ter um encontro com Jesus, ela tem tudo, mas ela não tem Jesus, então ela não tem nada, e você se dispõe a compartilhar, a fazer acontecer. E aí você prepara, você lê a Bíblia, você jejua, você vai lá, prega a palavra, ela te agradece, vai embora. Ou às vezes, diz que aceita, mas no coração não aceita. Diz que quer ser batizado, é batizado, foi batizado com água, mas não pelo Espírito. E de repente você já não vê mais essa pessoa do teu lado. Nem todo dia é dia de vitória. Vocês estão entendendo? Nem todo dia as coisas vão ficar bonitinho do jeito que a gente gostaria que ficasse, que estivessem. Não é assim a vida. Não é assim a vida. Jesus está nos dizendo isso a partir desse texto. Porém, irmãos, eu sei que eu já estourei os meus 20 minutos, mas eu preciso, a despeito de toda essa explicação do texto, fazer apenas 3 aplicações de tudo isso para a nossa vida. Rapidinho, tá bom? Vou ser rápido. Primeiro, todo crente é um enviado de Cristo. Amém? Todo crente é um enviado de Cristo. Crente sedentário vai engordar no pecado e vai cair. Então, todo crente é um enviado de Cristo.
Primeiro, somos enviados de Deus para este mundo. Você não nasceu por acaso, Deus te colocou aqui. E se Ele colocou, Ele tem um propósito para Ele tem um propósito para a tua vida. Segundo, conhecendo Jesus, somos enviados para viver para Deus. Esse tem que ser o propósito da nossa vida. Renan orou isso quando estava ministrando louvor. Sem Deus não dá, não dá. Vai ser frustração, vai ser desespero. Então lembre disso, nós fomos enviados de Deus para este mundo e conhecendo a Jesus somos enviados para viver para Deus. Segundo, tanto o ministério quanto a própria vida é para serem compartilhados. Jesus incentiva o trabalho em equipe, não se esqueça disso. Você pode sofrer, mas você pode contar com pessoas que Deus colocou ao teu lado para te ajudar a enfrentar o teu sofrimento e a tua tribulação. O grande problema é que muitas pessoas se isolam. A vida cristã não é para isolamento, é para comunhão. É por isso que nós falamos que a igreja é o corpo de Cristo que tem muitos órgãos. Não existe crente desigrejado, existe crente desviado. Ou você está na igreja, ou você está desviado dos caminhos do Senhor e precisa voltar para a igreja. Por quê? Porque o pastor Sandro está falando, porque o pastor Wesley fala. Não, porque é assim que Deus nos fez. Nós somos seres relacionais. Deus nos chamou para nos relacionarmos com Ele, para nos relacionarmos uns com os outros. Deus nos chamou para sermos igreja, e igreja é assembleia, é reunião, é gente com gente, gente que ora cheira bem, ora cheira mal, ora sorri, ora está com raiva, ora está tudo bem, ora está parecendo que nem crente é gente, mas é gente, e é assim. Então não fomos chamados para vivermos isolados. Não se isole no momento da sua luta. Não se isole quando os lobos te cercarem e você se sentir como um cordeirinho acuado. O que é que vai acontecer comigo? Há um exército de crentes, de gente capaz de orar com você, por você, de te fortalecer, fortalecer o teu ministério, fortalecer a tua vida, te ajudar dentro da tua casa, etc. e tal. Se fosse para vivermos sozinhos, certamente Jesus teria mandado um de cada vez. E lembre-se, sempre haverá luta em nossa caminhada, no ministério e na nossa vida. Sempre haverá luta. A luta pode vir no sentimento de incapacidade, na falta, às vezes, de vontade de servir. Essa semana, conversei com uma pessoa aqui da igreja, e essa pessoa falou para mim: pastor, eu estou sem vontade. Isso é luta, irmãos. Pastor, eu sei quem é Deus, eu sei o que Ele fez por mim, pela minha casa, e o quanto eu tenho sido abençoado, mas eu estou sem vontade. Eu perdi o prazer, pastor. Falei, vamos orar, meus irmãos. Éramos 2 ali, ele pôde falar com alguém, pelo menos teve essa oportunidade, e se segurasse isso sozinho, até onde ia isso? E ali nós oramos, ele falou, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Hostilidade, abandono. Irmãos, eu vou resumir tudo aqui, porque eu falei 3, tem mais um monte aqui. Eu quero dizer para você o seguinte, a despeito de qualquer coisa que você esteja enfrentando na sua vida, a despeito dos lobos, tenha na tua mente que você foi chamado, que você foi enviado, que Deus tem um propósito na sua vida. Servir a Deus não é fácil. Viver a vida não é fácil, os problemas existem, fazem parte. Jesus disse quais são os instrumentos que nós temos para enfrentar tudo isso, e Ele nos alertou aos perigos que nós certamente teríamos que enfrentar. Mas eu quero que você abra sua Bíblia, eu quero ler de novo o último versículo, o primeiro versículo desse texto que nós lemos. Se você tem a sua Bíblia aberta, diz assim, depois disto, o Senhor designou outros 70. Por que o pastor está voltando lá no início agora? Vai começar tudo de novo? Não. E os enviou de 2 em 2. Para o quê, irmãos? O que está escrito aí? Estão com Bíblia aí, gente? Para que o precedesse naquelas cidades
para onde ele estava para ir. Jesus nos enviou primeiro. Jesus nos envia primeiro. Jesus está falando, vamos viver a vida cristã. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos pregar, vamos amar o próximo. Vamos fazer isso, nós temos que fazer, irmãos. Não é para alcançarmos a salvação, mas é porque somos salvos. Agora, Jesus mandou eles irem na frente para o lugar em que ele, Jesus, queria estar e estaria com eles em breve. O que eu quero dizer para você é que Jesus nos manda, nos fala dos perigos da vida, mas Ele está presente conosco. Ele vem ao nosso encontro. O Jesus que nos chamou, que nos designou, Ele está vindo, meu querido irmão. Se você está no meio de uma luta, entenda isso, Jesus está vindo, Ele te mandou na frente, Ele permitiu que você enfrentasse essa hostilidade, essa luta primeiro, Ele enviou, mas Ele enviou para aquele lugar onde Ele te encontraria depois, onde Ele estaria depois para anunciar as boas novas e para fazer a sua obra naquele lugar. Você está entendendo isso? Então eu quero que você saia daqui com essa certeza. Nesta noite, eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui enviado. Às vezes eu me sinto no meio de lobos ferozes, querendo me destruir, é a própria vida, não necessariamente pessoas. Mas aquele que me chamou, aquele que me enviou, está com os olhos postos sobre a minha vida, não tira os seus olhos de sobre mim, Ele vai cumprir o seu propósito na minha vida, Ele vai manifestar o seu poder na minha vida, Ele está vindo para o meu encontro. Talvez eu ainda tenha que permanecer nesse sofrimento hoje, talvez eu ainda tenha que permanecer nessa insegurança hoje, alguma coisa está assim dentro de mim que eu não estou sentindo paz, mas eu tenho essa certeza, essa convicção de que Ele está vindo, de que Ele vai me encontrar e que as coisas vão mudar em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque é Ele quem nos mandou, é Ele quem nos enviou, é Ele quem vai cumprir a obra dele na nossa vida, em nome de Jesus. Amém?